Salve, salve, galerinha! Como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão olhando isso, né? E se estão olhando, prazer falar com vocês aqui. Tá, vou deixar minha contribuição, como essa semana estamos remoto, vou deixar minha contribuição sobre a aula 4, revisão do caderno do estudante, aula 4, né? Que fala então sobre área de figuras planas, triângulo equilátero e hexágonos regulares, né? Tá bom? Então vou deixar aí um toque aí para vocês, com algumas dicas aí, resolução de exercício como exemplo, para que vocês possam se orientar, já que esse momento vocês estão aí remotamente, assim como a gente. Tá? Então vamos lá. Não é obrigatório assistir essa videoaula, mas fica aqui como esclarecimento de dúvidas aí para quem for fazer exercício então. Tá bom? Vamos lá. Então, primeira figura. Área de triângulo equilátero. Então, o triângulo equilátero é esse daí, ó, que nós temos aqui na figura, três lados com a mesma medida, que eu genericamente chamei de L, para dizer que ambos têm a mesma medida, tá bom? E para calcular, então, a área então, de um triângulo equilátero, nós vamos usar esta fórmula, L ao quadrado, que é a medida do lado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Então, essa é a fórmula. Mas, professor, agora você me deixou em dúvida. Quando eu estudava lá no Fundamental e aprendi sobre a área de triângulo e retângulo, o professor falou que era uma tal de base vezes altura dividido por 2. Não era essa fórmula escalafobética aí. E aí, qual delas está certa? Eu diria para você as duas. Tá? As duas estão corretas. Só que, na verdade, se a gente for olhar, a fórmula base vezes altura dividido por 2, ela existe, ela foi feita, concebida, para justamente triângulos como esse, que eu tenho a medida da altura. Tá? Então, seria pegar essa medida, multiplicar então por essa medida e dividir por 2, né? Porque esse tipo de triângulo, ele é, na verdade, um retângulo cortado no meio. Então, base vezes altura, realmente metade disso, certo? Mas, e se o triângulo não for um triângulo retângulo, um triângulo que eu tenha a altura? Como é que eu faço para resolver? Eu posso usar essa fórmula também? Eu diria para você, sim, claro que pode. Essa fórmula continua valendo. Só que eu preciso, nesses casos, determinar a altura. E se a gente olhar para um triângulo equilátero, em que a medida dos três lados são iguais, aonde estaria a altura? Seria essa medida? Ou essa? Não, nenhuma das duas. É essa daqui. Essa sim é a medida da altura. Agora, se a gente pensar aqui nessa medida da altura, a gente pode imaginar que eu posso dividir esse triângulo em dois. Não posso? Posso. E aí, eu teria dois triângulos retângulos. Aí sim, porque tem um ângulo reto aqui, ó. Agora, imaginando que esse daqui é um triângulo retângulo, para obter esse lado aqui, ó, eu posso pensar em quem? Eu posso pensar no nosso velho Pitágoras. Sim, eu posso utilizar então o teorema de Pitágoras para obter esta medida. Se a gente imaginar, ó, hipotenusa, lado maior, oposto ao ângulo reto, cateto, cateto. Tá? Só que então esta medida aqui seria L, essa aqui metade de L e essa aqui seria a altura. Cateto, cateto. E é o que nós vamos fazer. Então, enunciando o teorema de Pitágoras, A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, o que nós teríamos então? Na verdade, a hipotenusa seria o L elevado ao quadrado, a altura seria um dos catetos, H ao quadrado, e a metade da base desse triângulo equilátero, então L sobre 2 elevado ao quadrado, o outro cateto. Né? Daí o que a gente pode fazer então aí? A gente pode então pegar esse L sobre 2 ao quadrado e resolver esta potência. L ao quadrado e 2 vezes 2, que é 4. Esse L ao quadrado com esse L ao quadrado aqui, ó, esse daqui com esse daqui, eles são semelhantes. Para que eu possa subtrair do outro, eu passo ali para o outro lado, ficando assim. Mas para ficar uma configuração mais bonitinha, vamos olhar desse jeito, tá ok? E aí, ó, fração com um número inteiro, a gente sabe que não pode subtrair direto se o denominador for diferente.
Vamos transformar isso para denominador igual. Ficaria dessa forma então. Né? Então eu vou dividir 4 dividido por 1 aqui de baixo, seria 4, e 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 seria, então, 1 e vezes L ao quadrado, L ao quadrado. Agora, ó, como aqui, então, os denominadores são iguais, então, é permitido a gente juntar tudo e subtrair. 4L ao quadrado menos o L ao quadrado daria quanto? 3L ao quadrado sobre 4. Mas eu tenho aqui ainda esse expoente 2, que eu ainda preciso dar um jeitinho nele. Né? E se ele está em forma de potência e eu preciso isolar esse h, o que, que eu vou fazer? Vou passar ele para o outro lado na forma de uma raiz. Ficando então raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Posso melhorar isso? Posso. O L ao quadrado eu consigo eliminar porque é o mesmo índice da raiz. Então ele sai da raiz. E raiz quadrada de 4 vai dar 2. E ficaria dessa forma então. Isso, o que, que eu estou querendo dizer? Que a medida então aqui do nosso h, tá, da nossa altura, é na verdade quanto? Quanto mede essa altura genericamente falando? L vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, como agora eu determinei o valor genérico então desse h, eu posso sim utilizar a fórmula base vezes altura dividido por 2, a nossa velha fórmula conhecida. Tá? E é o que nós vamos fazer. No lugar então de B, nós vamos colocar a medida aqui da base, que é L. E no lugar do H, nós vamos botar aquela medida que a gente acabou de achar, que é o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Que é o que nós vamos fazer ali. L ao quadrado não, L mesmo, né? Acabei falando errado. L vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? E o que, que dá para fazer aqui? Daria para multiplicar esse L vezes o L aqui, ó. E dá quanto? Seria L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Aqui em cima, ó, nós temos, então, uma parte de uma fração, que é o numerador de uma fração maior, dividido por 2. Como é que eu resolvo essa divisão entre essas duas frações? Conservando a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda. Como vocês podem olhar aqui em cima, ó, o L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, eu permaneci ele do mesmo jeito. E esse 2 aqui eu transformei ele em 1 sobre 2. Uma vezes todo esse número aqui é ele mesmo. E 2 vezes 2 vai dar 4. Então ficaria nesse formato. Aí sim, né? Que eu acabei falando erradamente ali. Na verdade, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Então, esta fórmula aqui, na verdade, ela é o quê? Uma forma, uma forma, vamos dizer, adaptada, genérica não, adaptada daquela fórmula conhecida nossa, base vezes altura dividido por 2, adaptada para ser utilizada em triângulos equiláteros, diretamente. Então, o que eu estou querendo dizer? Ou, quando você tiver um triângulo equilátero, ou você calcula separadamente aqui a altura, tá? E depois aplica aqui naquela fórmula antiga que você já conhecia, ou então você pode pegar direto o valor então da medida do lado, aqui ó, e aplica então diretamente numa única vez, com uma única passagem, e obtém a área desse triângulo. Tá? Então você pode optar, ou calcula a altura separado e depois coloca lá na fórmula do base vezes a altura dividido por 2, ou então numa única passagem você pega essa fórmula já adaptada, pega a medida então da base e coloca ali na fórmula e calcula direto, sem problema nenhum. Uma coisa ou a outra, eu deixo as duas opções para você, tá bom? E só para a gente então ter um exemplo de como operar essa fórmula, vamos fazer um exercício prático aí, um exemplo, para você ter ideia, ter uma noção de como é que a gente calcula isso, tá bom? Muito bem. Então, nós temos essa situação. Ó. Calcule, então, a área de um triângulo equilátero com os lados medindo, então, 4 centímetros. Vamos fazer um esboço desse triângulo só para ficar mais claro. Então, está aqui, triângulo equilátero, 4 lados iguais. Nós não temos a altura aqui, ó.
Se tivesse, poderia utilizar a medida da altura, poderia fazer base vezes a altura dividido por 2, não tem. Então, é aquilo que eu falei, ou você calcula essa altura separadamente, ou então você já vem e coloca na nossa fórmula adaptada. L ao quadrado, que é a medida, nada mais é do que essa medida aqui da base, né? A medida do lado aqui, raiz de 3 sobre 4, tá? Que já vai dar direto. Então, seria então 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Então, seria 16 raiz de 3 sobre 4. E aí a gente sabe muito bem que esse 16 com esse 4 aqui, ó, nós podemos então simplificar. E o resultado disso daria então, da área, né? Seria 4 vezes a raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área desse nosso triângulo equilátero seria isso. Se eu quisesse saber mais precisamente, mas normalmente o exercício não pede, você extrairia a raiz quadrada do 3, multiplicando pelo 4, e aí você teria uma medida decimal mais aproximada. Mas normalmente o exercício não pede, tá? É desse jeito mesmo. Eu deixei então esse exemplo para servir de guia, para vocês entenderem o que tem que fazer. E aqui então partiríamos para a área do hexágono regular. Se a gente olhar o hexágono e começar a dividir ele, o que nós vamos perceber? Que nós temos aqui um montão de triângulos. Se a gente dividir, nós vamos ter aqui, ó, quantos triângulos? 1, 2, 3, 4, 5, são 6 triângulos. E se a gente notar, são triângulos que têm medidas iguais, ou seja, triângulo equilátero. Acabamos de ver quanto que era, como é que eu fazia para calcular a área de um triângulo equilátero. É o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se eu achar a área de um triângulo equilátero dentro de um hexágono, né, eu vou descobrir a medida dele total. É só achar, se eu tiver a medida, então, desse ladinho aqui, ó, tá? Eu consigo calcular a área desse triângulo equilátero e multiplico por 3, pois é justamente esse que é o formato da fórmula de calcular a área de hexágono. Lá do hexágono elevando ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que nada mais é do que a fórmula que a gente calcula triângulo equilátero, só que são 6 triângulos equiláteros. Então, você multiplicaria esta medida encontrada por 6 e você tem daí, então, a área do hexágono. Tá? Essa é a justificativa dessa fórmula, por que ela é desse jeito. Tá bom? E aí, então, vamos fazer um exemplo também, como fizemos. Vamos calcular, então, aí a área desse hexágono. Para fazer, então, um hexágono, Pedro cortou uma cartolina com uma régua e mediu, então, e verificou que todos os lados tinham 10 centímetros. Aí pergunta-se qual a área do hexágono que Pedro criou. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Sabemos que cada L aí mede 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10, 10 e 10. E vamos usar o mesmo princípio. Área do hexágono, 6 vezes L2, raiz de 3 sobre 4. Esse L, na verdade, é a medida do lado aí, né? Então, a gente, no lugar dele, substituiria por 10. 10 elevado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10, 100. E 100 vezes 6 vai dar quanto? 600. Se eu pegar esses 600 e dividir, então, pelo 4, vai dar quanto? Vai dar 150. 150 o quê? Raiz de 3 centímetros quadrados, então. Tá? Então, eu deixei aí, pessoal, um exemplo de cada, uma justificativa de por que essas fórmulas estão aí, compostas desta maneira, tá? Então, meu intuito com essa videoaula foi tentar dar uma ajudada aí em vocês, já que nesse momento que estamos sozinhos. Eu deixei uma atividade aí para vocês resolverem que está baseado no capítulo 4. Peço para que vocês façam, postem a atividade, para que vocês possam garantir, então, nota e presença, tá bom? Eu espero ter ajudado, vou ficando por aqui. Um abraço e até qualquer hora aí, gente. Obrigado. Tchau, tchau.